Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Hoje vou gravar um vídeo um pouco diferente, né? Vou falar apenas o que está no meu coração, mas vou falar coisa de Deus aqui, né? Sempre à luz da Bíblia, sempre trazendo algo da Bíblia, porque Deus fala sempre comigo através da palavra de Deus. E hoje não é um vídeo fácil de se gravar, porque geralmente quando a gente passa por um momento de dificuldade, por algo por uma situação que enfraquece o nosso espírito e nos entristece, é muito difícil você vir ainda falar para outras pessoas a respeito de Deus e tudo mais e dar uma palavra de fé e de esperança enquanto você tá com a sua alma, com o seu coração doído. Mas nesses dias a gente não pode se calar, a gente não pode reter para nós aquilo que Deus ele nos entrega, porque não é justo. Sabe, o ir pregar o evangelho é todos os dias. É quando tá feliz, é quando tá triste, é quando passa por uma situação boa, é quando passa por uma situação ruim. E hoje até li o capítulo 12 de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele fala, né? Porque quando estou fraco, então sou forte. Às vezes a gente pensa que, poxa, a gente tá num momento de dificuldade, de fraqueza, então a gente não tem nada de bom para falar para ninguém, né? Mas não é assim. E eu quero refletir a respeito de algo com você que tá aí me assistindo. Porque às vezes na nossa vida, às vezes a gente tem que ter conversas difíceis, sabe? Conversas doloridas. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações e a gente vai retendo algumas coisas pra nós, sabe? Digamos assim, aquilo começa a nos ferir, mas você vai engolindo aquela situação e tudo mais. Mas chega um momento onde você chega no teu limite, você acaba explodindo, de repente acaba falando algo e tendo uma conversa difícil, uma conversa dolorida. Não necessariamente você esteja errado ou esteja certo, mas ter conversas difíceis são muito complicadas. E até a Bíblia nos conta, né, que quando Davi, no caso, pecou, caiu em pecado com Batseba, a mulher de Urias, Deus teve que usar um profeta para chegar e falar com Davi a respeito do pecado que ele havia cometido. E imagina o quão difícil foi para aquele profeta chegar diante do rei de Israel, Davi, e falar para ele: você pecou, você errou e Deus não se agradou do que você fez. E não só isso, mas ele vai ainda descer as penas sobre você. Ele vai exercer julgamento sobre você e você ainda vai pagar um preço por causa da atitude que você tomou. E imagina o quão difícil deve ter sido para aquele profeta ter chegado diante do rei e ter que profetizar, né, as palavras que Deus disse a ele diante do rei, contra o rei, contra um erro que o rei cometeu. Isso é uma conversa muito difícil, uma conversa muito dolorida. E conversas difíceis são muito doloridas, sabe? Você chegar e contrariar alguém, você chegar e ter que falar para alguém a respeito de algo que a pessoa está fazendo errado e aquilo está te ferindo, está te machucando. Você evita ao máximo, fica em silêncio, evita ao máximo tocar naquele assunto, você vai relevando, mas chega uma hora que você explode. E o pior de tudo é que ainda quem se sente mal é você a respeito daquilo. De ter explodido, de ter falado, de ter tocado naquela ferida. Mas se você não fala nada, também não tem uma mudança. A situação continua a mesma. Sabe, a vida é feita de conversas difíceis, de problemas que precisam ser resolvidos, não empurrados com a barriga.
Muitas vezes a gente, numa conversa pesada, numa briga, a gente acaba falando também coisas que não deve, acaba pecando também. E Deus já aproveita e já trata com a gente também, trata com a pessoa que a gente falou e trata com a gente também. E depois de um momento desse, é muito difícil, sabe, você se animar e você vir aqui gravar um vídeo, falar algo de Deus. Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo porque eu falo, a vida não é só feita de momentos felizes. E às vezes acontecem situações no meio do cumprimento de uma promessa, onde a gente fala, cara, eu acho que depois dessa briga do que aconteceu, a promessa foi por água abaixo, sabe? Não vai mais acontecer, não tem mais chance. Eu acho que depois dessa conversa, dessa discussão, depois dessa situação, não tem mais volta. E nesses momentos Deus utiliza para pegar e basicamente aumentar a sua fé, sabe? Fazer você confiar mais nele, fazer você depender mais dele. E é difícil esses períodos, porque são períodos onde você pensa, poxa, acabou. Depois dessa discussão, depois dessa situação, não vai mais cumprir a promessa, é impossível. Mas na verdade é um processo que Deus utiliza, tanto para te amadurecer quanto para amadurecer a outra pessoa. Até falando sobre relacionamento, né? Muitas vezes é assim. E também Deus falava comigo através de uma palavra que está no Salmos 27, no último versículo, que diz: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É difícil depois de uma situação onde você tinha tudo para perder a fé, para desacreditar da promessa. Você tinha tudo para dizer, não, Deus, eu não quero mais isso. Eu cansei de toda essa situação. É o fim de tudo isso, é o fim da promessa que o Senhor Deus me fez. E Deus ainda te dá uma palavra: espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor. Sabe, se tem uma coisa que a gente não quer, é esperar, hein? É esperar. Existem momentos onde a gente está cansado de esperar, a gente está cansado de ver, de ficar ali esperando que algo aconteça e nada acontece. Ou às vezes acontece algo ruim ainda, algo que vai totalmente contra o cumprimento da promessa. Mas chega Deus para nós e fala: espera no Senhor, anima-te, confia nele. E é muito difícil. Isso é algo muito difícil, isso é algo complicado, mas essa é uma palavra de Deus para você, não serve só para mim. Espera no Senhor, anima-te, confia nele, porque a Bíblia nos conta, né? Inclusive quem fala essa profecia é Balaão, né? Em Números, capítulo 22, se eu não me engano, onde ele diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então quem te prometeu, ele cumpre, ele não falha, ele não erra. E não importa a situação que você passou, quão difícil foi, quão dolorido foi, quão pesada foi a conversa, quão doído foi a situação que você enfrentou, isso não vai fazer Deus revogar a promessa. Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso, e nem vai deixar de cumprir por causa disso. Também no livro de Jó, a Bíblia nos fala, né, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, ou seja, nenhum plano de Deus vai ser frustrado na sua vida, sabe? Nada pode impedir isso. Também em Lucas capítulo 1 fala, né, que para Deus nada é impossível. E essa é a palavra de Deus para você. É um vídeo difícil de gravar hoje, um vídeo dolorido. Um dia que talvez eu jamais gravaria, mas eu precisava vir aqui dizer algo para você. E a palavra de Deus para você hoje é essa. Fique com Deus, que Deus te abençoe, cuide da sua família, de tudo que você fizer. E é isso. Deus abençoe.